E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de língua inglesa preparatório para a prova da ESA, Escola de Sargento das Armas. Hoje nós iniciaremos o nosso trabalho focando o primeiro conteúdo previsto no edital dessa instituição. Nós falaremos sobre os dois sentidos que uma palavra pode assumir quando é inserida dentro de um texto. Então, só para relembrar, a gente vai falar sobre denotação e conotação. É importante que você seja capaz de definir esses dois sentidos e principalmente estabelecer a diferença real que existe entre eles. Vamos começar falando de denotação e logo de cara eu ofereço para você um bizu para facilitar a sua memorização. Quando você ouvir falar em denotação, lembre-se que essa palavra começa com um D de dicionário. Por quê, Daniel? Porque o sentido denotativo, ou seja, a denotação, é o sentido através do qual a palavra foi dicionarizada, ou seja, incluída nos dicionários de língua inglesa, tudo bem? Então, estamos falando do sentido exato, do sentido literal que uma palavra pode assumir. Para ilustrar o que eu estou tentando demonstrar na prática para vocês e depois compararmos com outro sentido, que é o conotativo, eu trouxe essa oração e eu convido que você analise junto comigo. Ele diz: The python is a popular pet snake. Foquem nessa palavra que está em destaque, em vermelho, snake. Para você que esqueceu, essa palavra significa cobra, ok? E eu quero que você analise em que contexto essa palavra foi empregada. Notem que ele está falando sobre um tipo de cobra que a gente chama de piton na língua portuguesa, mas python em inglês. E ele está dizendo que é uma popular pet snake. Ou seja, é uma cobra muito utilizada como animal doméstico, isso nos Estados Unidos, tá? E é bastante popular, ou seja, bem vendida naquelas lojas que comercializam animais domésticos, tudo bem? Então, notem que a palavra snake, ela foi empregada nada mais, nada menos para descrever um tipo específico de animal. Se você tiver a curiosidade, eu já fiz isso para poupar seu tempo, mas se você tiver a curiosidade de pesquisar o significado da palavra snake no dicionário Oxford, que é o maior dicionário de língua inglesa do mundo, você vai encontrar essa definição. Então, eu não vou ler toda, até para a gente ganhar tempo, mas eu quero que você se concentre apenas nessas primeiras 4 palavrinhas, ó. A long, limbless reptile. Ou seja, ele está dizendo que é um réptil longo, ou seja, comprido e sem membros, sem patas. Então, percebam que a definição que consta no dicionário Oxford é exatamente o mesmo sentido que o autor usou na palavra snake, na oração que serviu como ponto de partida para a análise do que vem a ser a denotação, ou seja, o sentido denotativo. Então, a gente pode concluir que a palavra snake, ela foi sim empregada dentro do contexto que nós acabamos de analisar no sentido denotativo, não no sentido conotativo, tudo bem? Então, vamos agora, para efeito de comparação, tentar entender primeiro o conceito do que vem a ser conotação e posteriormente, na prática, como fazer para identificar o chamado sentido conotativo. A conotação, por sua vez, não é aquele sentido dicionarizado, ou seja, não é aquele significado primeiro que nós normalmente associamos a uma palavra. Por isso eu coloquei a título de explicação que é o sentido secundário que uma palavra assume. E esse sentido tem muito, mas muito a ver com as nossas emoções. Por quê? Porque essas palavras, elas acabam sendo associadas a determinados sentimentos que desencadeiam reações quando nós estamos lendo essa palavra. Então eu posso dizer que o sentido conotativo, também chamado de sentido metafórico, figurativo, nada mais é do que aquele sentido que provoca no leitor um impacto emocional. Deu para perceber a diferença? Notem o segundo exemplo que agora eu vou utilizar como base para a gente comparar denotação e conotação. That man is a cold-blooded snake. Aquele homem é uma cobra de sangue frio, é uma cobra. Deu para perceber que ao
Ao chamar alguém de uma cobra, nós estamos querendo fazer alusão ao seu lado traiçoeiro, ao seu lado dissimulado. É uma maneira de mostrar que a pessoa tende a enganar as outras. Deu para entender? Então, nesse contexto, não estamos mais trabalhando com sentido denotativo, lembrando, de dicionário. Não, agora nós estamos trabalhando com o sentido conotativo. Se quiser também para memorizar, lembre-se, conotativo, conexão entre a palavra e a emoção. É a ligação que eu posso dizer que existe entre o sentido primeiro e aquela reação emocional que a palavra vem a provocar no leitor. Deu para entender o que é o sentido conotativo? Então, claro que a gente conclui que nesse segundo exemplo, a palavra snake não foi mais empregada em seu sentido denotativo. Agora ela foi utilizada claramente dentro do seu sentido conotativo. Daniel, qual é a melhor maneira de nós estudarmos esse conteúdo? Qual é a melhor forma de treinar esse processo de identificação do sentido denotativo e conotativo de uma palavra? Ora, respondendo questões, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar questões de múltipla escolha, mas principalmente exercitando muito para que você possa treinar seu cérebro a reconhecer quando a palavra está sendo utilizada no seu sentido dicionarizado, repito, e quando a palavra está sendo utilizada no seu sentido metafórico, figurativo. Tudo bem? Então, eu trouxe alguns exemplos e eu peço que no seu PDF, você que está acompanhando essa aula, você vai colocar para mim, dentro desses parênteses, tá? D, se você reconhecer que a palavra foi usada no sentido denotativo, e C, se você perceber que a palavra foi usada no sentido conotativo. Vamos tentar? Olha essa primeira sentença, tá? In the Wizard of Oz, no Mágico de Oz, todo mundo conhece, é um clássico da literatura, o Mágico de Oz também foi transportado para as telas de cinema. Então, provavelmente é um contexto que não é desconhecido para você. In the Wizard of Oz, no Mágico de Oz, Dorothy's home is in a small town in Kansas. Então, ele está dizendo que no livro ou no filme Mágico de Oz, o lar da Dorothy fica numa pequena cidadezinha do Kansas. Eu pergunto, a palavra home, que foi sublinhada, que está sendo utilizada como alvo da nossa análise, ela foi empregada dentro desse contexto no sentido denotativo ou no sentido conotativo? Dá para vocês perceberem que a palavra home está designando nada mais, nada menos do que a estrutura física que abriga a Dorothy, ou seja, o lugar onde ela reside, o espaço físico onde ela mora. Então eu posso dizer perfeitamente, sem medo de errar, que aqui a palavra home está sendo utilizada no seu sentido denotativo. Então coloque para mim dentro desse primeiro parênteses um desenho de dicionário, desenho de denotativo. Ok? Beleza. Agora analisem para mim a segunda assertiva, que está montada dentro do contexto do Mágico de Oz. Olha só. In the Wizard of Oz, Dorothy says. No Mágico de Oz, a Dorothy diz, olha o que ela diz, abre aspas, discurso direto, eu estou reproduzindo a fala da Dorothy. Ela diz, there is no place like home, não há nenhum lugar como o lar. Dá para vocês perceberem que agora ela não está fazendo referência ao espaço físico no qual ela mora? Dá para vocês notarem que nesse segundo contexto eu estou falando do lar enquanto um espaço de afeto, ou seja, um lugar onde você se sente confortável, você se sente bem. Deu para entender? Olha o impacto emocional da palavra, olha a reação que ela provoca, desencadeia no leitor. Ao passo que nesse primeiro exemplo eu estava falando simplesmente da estrutura física, por exemplo. Eu poderia inclusive no lugar de home, só a título de sugestão, assunto do nosso próximo conteúdo, a nossa próxima aula vai falar sobre sinônimos e antônimos, tá? Eu poderia usar house sem nenhum problema. Agora, nesse segundo exemplo, claramente eu preciso trabalhar com a palavra home, porque depois que ela vai até o reino de Oz e volta para casa, ela diz, puxa, não há lugar melhor do que o nosso lar. E é verdade, tá? A gente às vezes tem essa sensação, sai de casa, quando volta, a gente, poxa, é tão bom voltar para casa. Isso é muito comum depois de uma longa viagem, certo?